Sejam bem-vindos a um Robespierre Amor Demais. Eu sou o Daniel, o vosso sensor de serviço, e hoje estou com o Pedro. Diz olá às pessoas, Pedro. Olá, pessoas. Muito bem, está muito bem ensinado, como se vê. Exato. E hoje vamos fazer mais. E vamos falar mais. Hoje vamos continuar então a falar do ultramar. O que é que se passou nesta brilhante ideia de tentar conquistar toda a África que era possível conquistar. Um, e tu queres começar por Angola, não é, Pedro? Sim, era continuar. Tínhamos ficado mais ou menos em 63, na Guerra de Angola. 62, 63. E dar aqui só um vislumbre muito rápido aqui deste primeiro ano, apesar de haver aqui algumas coisas a falar e depois seguir por aí, porque isto são umas alturas em que acontece muita coisa, mas em Angola por si as coisas estão mais ou menos contidas, digamos assim. O que é que queres dizer com contidas? Apesar de Angola ser, se não o maior, ser o segundo maior, portanto não sei qual é que é assim de cabeça de memória, qual é que é maior, se Angola, se Moçambique, o território é extremamente vasto e os movimentos de guerrilha não estão unificados. Portanto, há nesta altura, estamos a falar de duas forças a combater, a FNLA e o MPLA, que já tínhamos visto nos episódios anteriores, que pronto, não se dão. E depois ainda irá surgir a UNITA mais tarde. E estes dois grupos guerrilheiros lutam entre si, para além de lutarem contra Portugal. E depois o contexto é um bocado diferente, porque uma das coisas que é essenciais para fazeres uma boa guerrilha, ou uma guerrilha com hipótese de sucesso, é teres um sítio para onde podes retirar, preferência a outro país, e onde o exército inimigo à partida não te vai seguir, e para poderes lamber feridas, curar, reabastecer, tudo e mais alguma coisa, treinar. E aqui o contexto não é exatamente favorável, por tudo aquilo que já tínhamos visto com o que se passava com o Lumumba e com a revolta dos catangueses no Congo, com o Fulbert Riolo no Congo Brazzaville, portanto o antigo Congo francês, que é um BFF do Tó Oliveira Salazar. E depois para sul temos aqui portanto, as forças da África do Sul ainda a controlar boa parte da fronteira. Mas e depois tens ainda as Rodésias, não é? Que na altura eram uma coisa muito gira, ou não, que era a Rodésia do Norte e a Rodésia do Sul, que eram protetorados ingleses e depois vão deixar de ser. Esqueci-me aqui de uma coisa, a Namíbia. Portanto, a sul de Angola está a Namíbia, que praticamente é quase toda a fronteira sul, mas que na altura ainda estava sobre o controle da África do Sul, e depois a SWAPO, que acaba por fazer aqui o processo de libertação. Portanto, não há assim um território muito favorável. Ou seja, o que é que acontece? Portanto, houve aquele ataque inicial da UPA, isto para recapitular aqui tudo muito rapidamente, aos massacres no norte de Angola. E o exército português, quando entra tipo com alguma violência e força, não no primeiro assalto, como tínhamos visto, mas no segundo assalto. O primeiro assalto é quase um disparate. É aquela história do Angola em força e rápido, pois, mas com calma, é tipo dali a 6 meses ou coisa assim do género. A UPA cai ainda num outro erro que costuma acontecer nas guerrilhas, infelizmente, que é tentar aguentar terreno. Portanto, chegam a um sítio e em vez de atacar e voltar para um sítio onde é-lhes mais favorável o terreno, onde as populações ajudam, onde o inimigo tem mais dificuldade em chegar, tentam ficar ali na zona do Planalto, do norte de Angola. E quando chega o exército convencional português, como é óbvio, não tem assim grande capacidade. Voltando aqui àquele episódio, os ataques foram feitos à katana, à katanada e com as agaias e com flechas. Não tentas meter isto contra um grupo armado com metralhadoras e veículos blindados, ou mesmo jipes, que andam muito mais depressa que qualquer gajo a correr.
com uma katana, epá, tipo, não têm assim grande hipótese. Portanto, acabam por retirar todos para o Congo. O MPLA a mesma coisa, exceto na zona a ver se eu não digo aqui, dos Demos, que fica um grupo, como é uma zona mais montanhosa, salvo erro, que ficam isolados. Ficam lá no meio e continuam a lutar contra os portugueses assim um bocado sem grande força sem grande força não, sem grandes reforços e sem grande logística. A grande diferença é Cabinda. O enclave de Cabinda, como é uma zona de floresta e de floresta densa, aí já a história é toda outra e os guerrilheiros aí conseguem mover-se muito bem na zona da floresta, enquanto que os portugueses ficam mais ou menos na zona litoral e não conseguem entrar. E aqui quem vai desenvolver o maior trabalho e o maior combate é o MPLA, que se fixa nesta zona inicialmente. Isto agora para dar aqui só um pequeno toque. Portanto, em 1962, portanto, é substituído o comandante, o governador, que era o Deslandes, de Angola, e é promovido o general Silvino Silvério Marques, que acaba por se tornar o governador de Angola e o seu chefe militar. No meio desta confusão toda, o golpe contra o Lumumba, toda a confusão que há no Congo, portanto, estamos a falar aqui das bases onde as tropas do MPLA e da UPA e FNLA estão a residir. A situação não está fácil e em 1963 a situação ainda fica pior. Portanto, a FNLA é um conjunto de várias fações, essencialmente portanto, com um grande componente étnico dos Bakongo, mas as diferentes fações não se entendem e vai haver várias cisões. E aqui em 1963 há um tal de Alexandre Tati que tenta fazer um golpe interno para tomar ele o poder e a coisa falha redondamente. Sendo que a PIDE e Portugal aproveitam-se muito bem disto. A PIDE entra em contacto com o Tati e propõe que, ok, isso falhou, mas tu ainda tens tropas e tal, porque é que tu não mudas de lado? Porque é que não vais lutar para o lado dos portugueses? Qual é que seria a motivação inicial dele? Queria ser ele a mandar. Achava que podia conduzir melhor a guerra e tinha alguns apoios dentro do partido que o apoiava e então tenta tomar ele o poder porque a guerra está a correr mal, não é? Há aquele primeiro ataque e a UPA desaparece. É aqui entre 62 e 63, não tenho exatamente a certeza, mas é aqui nesta altura que eles se tornam a FNLA. Porque a UPA por si só já não consegue ter uma força militar capaz de enfrentar os portugueses, porque morreram. Não é um problema, não é? E então, como isto está a correr mal, o Tati fica naquela do não, eu consigo fazer melhor e reúne um grupo de tropas que lhe são leais e tenta. E corre espetacularmente mal e acaba por ter que retirar. O que é que aqui acontece depois? Eles são retirados, tal e qual como já tinham sido retirados os fiéis catangueses, tinham sido retirados do Congo depois da tentativa de golpe falhado contra a tentativa de secessão. Eles tentam tornar-se independentes. São tirados para Portugal e a PIDE diz-lhes então, pronto, vocês agora vão ser treinados por nós, vão ter armas nossas e vão lutar por nós. Aqui o Tati, o que é que ele faz? É criado um grupo que é a FLEC, a Frente de Libertação do Enclave de Cabinda. Cabinda está afastado ou não tem ligação terrestre ao resto de Angola, portanto é um enclave. Pois é, ainda há ali uma fronteirazinha a norte Exatamente. com o Congo e depois então. E depois então é que está ali o enclave de Cabinda com assim com bastantes zonas alagadas e rios e petróleo. E efetivamente os cabindenses são um povo diferente do resto dos povos de Angola. E efetivamente têm este tipo de propaganda do vamos ser independentes. Soa-lhes bem, porque sentem que não tem nada a ver com o resto do pessoal e então alinham aqui nesta ideia da FLEC
e juntam-se e começam a dificultar e a criar problemas mais sérios ao MPLA, mas esta zona nunca será controlada pela FLEC, nem propriamente por Portugal. Portanto, mas é um enclave lá, tipo, lá nos confins, não é? E enquanto a zona do petróleo... Não é muito bem para aqui chamado, mas como é que acontece um enclave assim tão isolado do resto do mainland? Não é? Sinceramente não sei. É claro que estamos a falar de 500 anos de história, Sim, mas sim, sim, sinceramente não sei. Não sei qual é que é a história por trás aqui de Cabinda. Mas tendo em conta as colonizações ali à volta, portanto o Congo Kinshasa pelos belgas e o Congo Brazzaville pelos franceses, terá sido algum acordo de partilhas de terras entre os poderes coloniais. portanto, naturalmente também não há então assim grande ligação cultural Não, não, não há, não há, não com há. o resto Isso de não há, Angola, não, não é? não. É completamente É outro. outra cena, é outro povo. Em vez de ser uma zona de planalto enorme, como basicamente é Angola, ou pelo menos a maior parte de Angola, hum, Hum. com umas extensas planícies, lá está, isto é floresta, é rios, zonas alagadas, semi-pantanosas. Epá, não, isto é outra malta. Tipo, não tem nada a ver. Mas mesmo assim, o MPLA consegue manter ali uma boa presença e consegue causar grandes problemas aos portugueses até bastante tarde. O golpe, para além disso, o golpe do Tati também é ajudado logo pela Agiter Press, que faz uma operação chamada A nossa velha amiga. os nazis. Nazis. Exato. Aqui não há tosse a ver, não é? Isto são gajos que tinham lutado do lado das forças do eixo e, como tal, até dão um nome à operação que pronto, lá está. Podes tirar um nazi da Europa, mas Exato, não tiras a Barbarossa. Europa do nazi, é o Barbarossa. Tipo, um gajo que É. vão invadir a União Soviética outra vez. Já correu bem da bem, da primeira, hein? Força! Mas pronto. Sim, mas compreendes até pela quantidade de sítios que há aqui à volta que estão a ser apoiados ou pela União Soviética ou pela China, não é? Portanto, Sim, sim, de uma forma geral, apesar de, por exemplo, o Lumumba logo no início, quando tenta fazer, portanto, criar ali o Congo, um Congo africano, dos primeiros a quem ele tenta se chegar e aproximar é os americanos. Só que os americanos veem o programa dele de governo e há ali assim, uma série de nacionalizações e não sei o quê. Portanto, há um controle do Estado congolês ou a tentativa de controle do Estado congolês sobre a economia e os americanos não vão aceitar isso de forma nenhuma, não é? Então começam-lhe a chamar comunista e ele acaba por se ver empurrado para a União Soviética porque, pronto, é quem pode ajudar. E como é habitual, infelizmente, na maior parte das lutas de libertação em África, sendo que Angola mais ou menos acaba por ser uma exceção, ser aliado da União Soviética não corre lá muito bem. Porque não é o esquema deles, não é aquilo que eles estão muito interessados, eles nunca se empenham assim muito e quando a coisa começa a correr mal, geralmente tendem a fugir com o rabo à seringa. A Angola acaba por ser diferente, dada a fortíssima participação do governo cubano, que estabelece um protocolo e um apoio brutal, que depois até acaba por dar ali nos combates entre os cubanos e os soviéticos. Mas pronto, mas isso é uma história lá muito mais para a frente. portanto o apoio da Interpress no golpe. Portanto, estão sempre nisto, não é? A Interpress está sempre aqui nestes teatros africanos e há de estar mais aqui em África, como já tínhamos visto com a criação dos comandos até. Mas pronto, então, em 63 começa a Guerra da Independência na Guiné-Bissau. Se Portugal já tem dificuldade para ter tropas num sítio tão longe e tão vasto como é Angola, a Guiné-Bissau é mais perto, não é tão grande, mas mais uma vez tens de estar a espalhar tropas por terrenos. Não é? E o país GC não é nem o MPLA, nem a FNLA, nem outro grupo qualquer. Vais ter que começar a espalhar tropas e recursos e dinheiro e os corredores logísticos por barco, por avião, já não é levar só coisas para Angola. É para Angola e para a Guiné.
Isso já tens dificuldade em fazer. Pá. Portanto, Mais uma frente de batalha. mais uma linha mais uma frente, mais uma linha Yeah. de transporte. Não é nada fácil. Portanto, começa a ser um problema cada vez maior. Também no Congo, Brazzaville, o Yulo, o Fulbert Yulo, o Padreco, que era amigo do Salazar, é deposto. Portanto, e depois isto está de acabar num governo comunista. O que, pronto, é muito bom para o MPLA e contam com um grande apoio a partir daí. Acaba até por ajudar muito e fazer recuar a FLEC em vários pontos. Mas para Portugal fica tudo com os cabelos em pé, não é? Portanto, é menos um aliado ali na zona. O Fulbert Hulot é retirado do Congo pela PIDE e pela Agiterpress. Ele vem para Portugal, para Sintra, se não estou em erro, o que deve ser bom, vir do Congo para Sintra. Deve haver uma ligeira diferença no clima. Coisa pouca. E está cá no exílio e depois, se não me engano, vai para a França. Passado uns meses, acho que nem chega a um ano a estar aqui. Mas, muitas das vezes com coisas pagas pelo governo português. Ainda o tentam repor no poder em 66 e 67. Era isso que eu ia perguntar. Tu não vais evacuar um chefe de Estado só porque gostas muito dele. Vais tentar voltar a pô-lo lá, não é? Claro. E porque ele ficava muito bem de saia. E nisto a França tem alguma coisa a dizer sobre isto? Tem, porque é uma ex-colónia. Os serviços secretos franceses e a PIDE em África trabalham quase tipo unha com carne, desde a cena toda do Congo. Apoiam-se mutuamente, trocam informações. Mesmo apesar das divergências. Mesmo apesar de França condenar a atuação de Portugal em África. Mas dá sempre jeito de ter uma colóniazinha ou outra, sim, não é? Sim. E até da Agiterpress, não podemos esquecer que a Agiterpress é formada por resquícios do OAS, do Organisation Armée Secrète, que tentou assassinar o De Gaulle. E tentou fazer, se assassinassem o presidente, não é? Fazia um golpe de Estado em França. Portanto, mas mesmo assim acaba por haver aqui sempre mediação entre estes três grupos, entre estes dois Estados e este grupo, e ninguém se chateia. Toda a gente se dá mais ou menos bem e tal, o pessoal bebe uns copos e não sei o quê, vai sair à noite, e conseguem manter aqui uma relação profissional de cooperação. Não há outra forma, não é? Até porque muitos destes gajos do OAS também vêm das Forças Armadas Francesas, dos paraquedistas e da Legião, principalmente da Legião Estrangeira, onde foram parar milhares de nazis após a Segunda Guerra Mundial. Até porque a França também tem as suas guerras coloniais e então dá muito jeito ter pessoal que não gosta de gente de outra cor a lutar do lado deles. São gajos que estão altamente motivados, são gajos com treino, são gajos que sabem o que estão a fazer e atiram-nos para o Vietnã, atiram-nos para a Argélia, etc. Então, começa-se a complicar a situação portuguesa. O que é que os portugueses começam a tentar fazer? Começam a tentar desenhar uma estratégia e essa estratégia vai ser aplicada, ou pelo menos copiada, com pequenas adaptações locais, aos 3 cenários de guerra. E aquilo que se faz é a ideia da quadrícula, que é uma ideia francesa que tinha sido testada, já tinha sido implementada na Argélia e, como toda a gente sabe, a Argélia ainda hoje é uma colónia francesa, não é? Pois, não falhou. Que estranho. Então, mas se eles falharam, nós também temos que falhar, não é? Eu não sei, esta ideia dos portugueses de tentarem copiar sempre aquilo que já falhou nos outros lados, às vezes deixa-me assim um bocado tipo naquela... É uma coisa que até aos dias de hoje continua a repetir-se. Mas... Sim, ainda hoje em dia, não é? Não só a nível militar, como a nível político. Portanto, se nos outros sítios falhou, não, nós vamos fazer o mesmo, mas connosco vai funcionar porque... E para as pessoas perceberem a estupidez desta estratégia é agarrares no mapa, desenhares uma quadrícula por cima
E distribuires as tuas tropas É. por cada um Centralizas. desses quadrados, não é? Como se É. fossem peças de puzzle Exato, que tinham, tu tens um país e montas um tabuleiro de xadrez por cima. sem ter em conta, lá está Se é uma montanha, se é um a pântano. geografia, Exato, exatamente. Se tens exato, estradas, se há estradas, se não há estradas, se há linhas de comboios. Não, tu metes, pá, crias um forte no mais ou menos, não é, mais ou menos, portanto, dentro da quadrícula. Portanto, tenta dar o mais central possível. E depois as tropas estão nesse forte e controlam cada forte controla a sua quadrícula. e isto só pode vir da mente de alguém que acha que nós somos completamente superiores ao que quer Isso é uma das grandes que haja, razões. não é? Sim, isso é uma das grandes razões, principalmente até 1969. 1969 não, 1970, a altura em que Portugal decide-se a tentar reformular tudo e troca os generais, troca estratégias, e com níveis diferentes de sucesso. Aqui em Angola, por acaso, será o sítio onde terá mais sucesso. Na Guiné não tem, mas porque a Guiné. Pá, eu não sei qual é que é a tua experiência a nível familiar ou de conhecidos, pá, mas ainda há bocado estava a pensar nisto. Tipo, eu tive familiares a lutar em Moçambique e na Guiné. E conheci várias pessoas na minha vida pronto, lá está. Ainda sou da geração em que havia pessoal adulto que tinha estado nas guerras coloniais. Epá, e que falavam, e toda a gente diz o mesmo. Primeiro o pessoal que veio da Guiné veio lá todo frito da cabeça, por norma. Eram os que vinham com mais traumas, eram os que vinham com menos dedos, com menos pernas, com menos braços, mais feridos, muitos mortos. Pessoal a falar. Dizem que foi o nosso Não, Vietnã, foi, não foi, é? foi. Aquilo foi sempre a levar na cabeça desde o princípio. Há ali uma altura em que mais ou menos a coisa, não sei se por cansaço do país GC ou por falta de recursos, a coisa não consegue avançar ali muito, mas depois quando avança, parece, sei lá, parece uma retroescavadora a escavar um buraquinho. E aquilo é num instante, vai sempre a avançar. Ou seja, mesmo apesar de ser mais pequeno, mas se calhar a concentração das tropas inimigas também era muito mais fácil para nos contrariar, não é? Epá, Ou não? Que tipo o pessoal de. estava muito espalhado, havia a Guiné-Conakry que isto não nos vamos despertar muito, que estamos a falar mais da Guiné. Sim, claro. Mas há a Guiné-Conakry que dá um fortíssimo apoio ao país. O país GC tem o seu quartel-general na capital da Guiné-Conakry. Tipo, o Estado da Guiné-Conakry apoia claramente o país GC. Não é como aqui que andam a tentar, e principalmente depois com o Mobutu Sese Seko, que é uma besta. Não tenho aqui outra forma de dizê-lo. Que está tão depressa a ajudar os portugueses, como ajuda o FNLA, como lá de vez em quando finge que apoia o MPLA. Ali não, ali há um apoio declarado, entregam armas, são eles que treinam boa parte das vezes, ou ajudam a treinar os membros do país GC, curam-nos quando possível. Portanto, há uma colaboração estreita entre o país GC e o governo da Guiné-Conakry, coisa que não existe aqui em Angola com o Congo, mas vai passar a haver entre o MPLA e o governo do Congo Brazzaville. Uhum. Para além daqui da cena da quadrícula, a PID tem um papel extremamente importante. Eu acho que já referi isto num programa anterior. A PID que há no continente, que há aqui na Europa, é um bicho. A PID que há em África é um bicho completamente diferente. Não tem nada a ver. É, sei lá, um golfinho e um leão. Portanto, são instituições completamente diferentes. Aqui, apesar de que, nas entrevistas que da PID, eles próprios dizem que têm muita dificuldade, muitas das vezes, em fazer mais coisas, porque efetivamente têm muitos agentes e informadores que são analfabetos. Eu não sei como é que eu não sei como é que eles fizeram. Não sei como é que tu mantens arquivos e informações e dados sobre grupos
com os quais tu estás a combater com gente que não sabe ler e escrever. Mas eles, de alguma forma, lá o conseguiram. E a PIDE tem um papel não só de recolha de informações, como de apoio a grupos pró-portugueses, ou que podem ser tornados pró-portugueses, para lutar não só em Angola, como para interferir e tentar golpes de Estado nos países vizinhos ao território angolano, ao território de Moçambique e inclusivamente também ao território da Guiné. Portanto, há aqui um papel muito ativo e colaborativo entre a PIDE e as forças militares, sendo que depois isto é giro que de vez em quando depois, é suposto as forças militares mandarem na PIDE. E não é suposto haver grandes dúvidas sobre isto. Mas de vez em quando há sempre gente que tem um bocado mais de iniciativa e coisas assim do género, ou pessoal que se deixa intimidar mais, e então isto às vezes fica assim muito confuso para saber quem é que manda no quê. Coisa que depois, por exemplo, será muito pelo o Costa Gomes, que há de ser o general que é em 70, se não estou em erro, depois quando lá chegarmos eu corrijo outra vez se for preciso, torna-se o general que manda em Angola, e o gajo acaba com a confusão toda. A PIDE passa a estar por decreto e por ordens dele completamente subalternizado ao exército e não há dúvidas nem questões, é para obedecer. E agora, em relação ao terreno, também ninguém estava à espera que as estradas estivessem minadas, não é? Pois, isso é uma das grandes cenas, que é, eu não sei, eu acho que eu aqui eu estou espetacular, portanto, estou a especular de mim só, isto vem da minha cabeça, eu não li isto em lado nenhum, mas aquilo que me parece, por aquilo que leio, por aquilo que vejo e pela atitude geral, principalmente dos altos comandos portugueses, a ideia é que vamos lutar contra os africanos que andam de tanga e das agaias na mão. Como tinha sido tipo em 1800 e tal, quando há uma guerra, agora não me lembro do nome, mas há uma guerra muito grande em Angola ou Moçambique, e são mandados para lá as tropas portuguesas para lutar contra o pessoal com escudos e as agaias, e eles têm tipo, já na altura já canhões, portanto consegues imaginar, não é, o que é que um grupo de gajos com lanças e escudos a avançar contra canhões, não é muito difícil de imaginar o que é que acontece a seguir. Sim, o total contraste de tecnologia. Tecnologia, não é? É Mas impossível. agora é claro que, sei lá, se a PIDE estaria no terreno e soubesse algumas coisas, pelo menos teria a ideia que à volta existia União Soviética, existia China, portanto havia coisas tecnológicas, Sim, armas a entrar acho que e as pessoas menosprezam. sabiam. Acho que menosprezam completamente. São negros, pronto, coitadinhos. Não sabem mais. Há muito esta atitude, E também não aparentemente. há relatos. Tipo, não há outros sítios em guerra? Como é Sim, há que. outros países em guerra, há ali outros conflitos a ocorrer à volta, não é? E não há histórias também que possamos aprender com os erros dos outros? Epá, não, aliás, aquilo que a gente estava a falar ainda há bocado, que era a cena da PIDE colaborar muito estritamente com os serviços secretos franceses, epá, aí não. Mas depois, tipo, há aqui falhas, estás a ver? Há aqui falhas, tipo, se eu preciso, fazem lá está para tirar um chefe de Estado de um outro país, colaboram e tipo, olha, os planos de voo são estes, os gajos estão no palácio assim, são X gajos, tens que ter um avião para levar essa gente toda, ou 2 aviões, ou 3, mais as tuas tropas, epá, e depois falha aqui este tipo de coisas de uma forma bastante básica. Mas pronto, aquilo que os guerrilheiros fazem muitas das vezes é tentar confrontos de tiro muito rápidos, muito curtos. Eu lembro-me de ver no documentário da guerra, se não me engano, eram uns tipos do PIGC a falar, a dizer que pá, aquilo 5 minutos, ok, está bom, se chega aos 10 minutos de tiroteio, alguma coisa está a correr mal e temos que fugir. Não é suposto. Portanto, é suposto chegarem a um sítio, está uma patrulha portuguesa, está um jeep, está um caminhão, mandas umas rajadas e desapareces para o meio da mata ou da montanha ou do que for. E depois aquilo que tens é, principalmente com esta cena da quadrícula e dos fortes, torna-se muito fácil prever por onde é que os portugueses vão passar. Até porque
os portugueses passam por outras pessoas que são negras, são africanas, alguns brancos que até são solidários com os grupos independentistas. Epá, eles dizem olha, eles na quinta-feira passaram aqui por esta estrada. E depois na semana a seguir, depois, outra vez na quinta-feira, passaram aqui outra vez por esta estrada. Tipo, eram 20 ou 30 gajos e tal. Então pronto, aquela estrada, mais cedo ou mais tarde, vão passar ali portugueses. Vamos meter minas. Ou engenhos explosivos improvisados. Que acaba por ser a mesma coisa. Portanto, é uma cena, não está lá ninguém e tu pisas um fio ou vais contra qualquer coisa e aquilo explode. O que é que Portugal tem para lutar contra as minas? Portanto, os detectores de metal, que é aquilo que se vê muitas vezes nos filmes, os gajos andam com coisinha, assim parece um corta-relva, mas sem parte para cortar a relva a passar no chão e aquilo faz pi, é porque há metal ali debaixo. Primeiro, isto é equipamento NATO. Portanto, a NATO não está minimamente interessada em ser ligada a esta ideia de guerras coloniais. Portanto, dizem aos portugueses que vocês não podem usar este material. Claro que vai sempre passando alguns antiminas à socapa, mas são poucos. Sim, isso era outra coisa que eu te queria perguntar, mas mais à frente podemos falar sobre isso, que é como é que se vê a nível internacional esta coisa toda das colónias e tal. Sim. Mas sim. Ou seja, equipamento da NATO é um não é para usar. Não. Tanto que a princípio, por exemplo, vão os aviões, os F-86 que nós temos, e a NATO diz logo não senhor, não, isso é da NATO, isso tem que voltar para trás. E os tanques, isso tem que voltar para trás. Então Portugal passa a comprar equipamento à Itália, aos Fiat, a França, que na altura, salvo erro, nem era parte da NATO, como os Alouette, como os tanques, os AMX. Portanto, começas a comprar a outros países europeus. Por um lado também sai mais barato, não é? Portanto, há essa vantagem para o governo português, mas por outro lado, porque o equipamento NATO americano, principalmente americano, eles dizem que não senhor, isso não é para... Não queremos ter nada a ver com guerras coloniais. Isso não é americano, digamos assim. Mas o que é que acontece? Este equipamento anti-minas é pouco, num território gigante, e os guerrilheiros utilizam minas e engenhos explosivos sempre que podem. Muito rapidamente torna-se impossível usar os antiminas, porque a quantidade de estilhaços, porque aquilo rebenta, se for para rebentar com um Jeep, não é? O Jeep tem bocados de metal, ficam bocados de metal no chão. O caminhão é a mesma história. Torna-se impossível. Tu estás a passar com um detector de metais e o detector de metais a cada 2 metros tens que parar em 3 sítios porque ele em 3 sítios apitou a dizer que está ali metal. E está. Mas é um bocado o Jeep que o Jaquim estava a conduzir a semana passada. Não, torna-se incomportável. Então o que é que os portugueses passam a fazer? Voltamos quase à altura da guerra do Napoleão. E isso vê-se em N imagens, quer do documentário da guerra, quer imagens, é recorrente nas imagens das guerras coloniais. Vai uma coluna de soldados portugueses e vai um gajo à frente com um pauzinho a picar o chão. Quando batem qualquer coisa dura e que não lhes explode logo na cara, vão tentar desenterrar para ver o que é. Claro que de vez em quando bate com mais força e a mina salta. E pronto, a partir daí, pronto, lá se foi os detectores. É um método que não só não é eficaz, é extremamente arriscado. E muitas vezes não pões o pauzinho com força suficiente também e tipo, não sentes nada bater duro. E depois quando lá metes o pé, afinal estava lá a mina. Depois há outras estratégias que os guerrilheiros fazem, que é pôr 2 minas, uma por baixo da outra. Depois uma mina anti-tanque. Ou aliás, ao contrário, pões uma mina antipessoal por baixo e uma mina anti-tanque por cima. Se for qualquer coisa pesada que passe mesmo a sério, portanto um tanque, um carro blindado, um caminhão, aquilo explode. E ter lá uma mina antipessoal por baixo só faz com que aquilo exploda mais um bocadinho. Porreiraço. Se for detectado pelos portugueses, a forma que muitas das vezes havia era escavar, portanto tu batias lá com o pauzinho, vais escavar à volta
tentando não apanhar a mina, para desproteger um bocado a mina. E então depois vais com uma faquinha por baixo, ou com qualquer outra coisa que esteja afiada, e metes por baixo da mina e tentas levantar sem aquilo te rebentar na cara. O que não, pelo que me parece, ou por aquilo que vejo, não me parece ser tão complicado como às vezes fazê-la arrebentar com uma pancada seca por cima. Porque aquilo é suposto ser pressionado por cima e depois é que explode. Não é suposto ser pressionado por baixo. A questão é, quando tu tiras de cima o peso da mina anti-carro, a que está em baixo, que é anti-pessoal, explode. E pronto. O gajo que estava a fazer aquilo e mais 2 ou 3 que estavam ali ao lado, foram-se. Adeus. Uma armadilhazinha para os anti. Uma armadilha da armadilha, sim. É um bocado isso. Portanto, Há que ser engenhoso. A ideia de ter estrada para te facilitar o transporte acaba, não é? É preciso arranjar alternativas Sim, aliás, à estrada, não é? eu faço aqui uma correção, não é para te facilitar, é a única maneira que tu tens. Tu não vais com um caminhão carregado, nem que seja de comida, estás a ver? Para o meio da mata, sem estrada. Tu não sabes se há buracos, tu não sabes onde é que. Tu não podes conduzir à vontade, não é? Podes chegar a um sítio em que simplesmente há elevações de areia tão íngremes que tu não consegues passar com o caminhão. Tu tens que ir pela estrada. E o que, mais uma vez, torna muito mais fácil ainda de prever onde é que os portugueses vão passar. E se não rebenta a mim neste mês, rebenta para o mês que vem. Não tem mal. Não é? Vai arrebentar com um caminhão português a passar lá por cima. Depois, para além disto, como a maior parte das minas, o que faz? Portanto, as minas antipessoal, não há muito a fazer. Tu não podes adaptar. Não é? Tu tens de detectar a mina e tirá-la lá do sítio. Tu não podes fazê-la... Quer dizer, podes fazê-la explodir depois de detectares onde é que ela está. E afastas toda a gente e tentas, sei lá, metes uma granada e a ver se aquilo explode e explode tudo. Mas com as anti-tanque e mesmo elas vão explodir com coisas pesadas, com jipes e isso. Então o que é que há? E sabendo o governo português e as Forças Armadas portuguesas disto, não há um único plano para tornar os veículos mais resistentes às minas, porque isto é possível de fazer. O que é que fazem? Depende. Se houver um gajo que lá na unidade era tipo serralheiro mecânico, vai tentar prender umas cenas de ferro à frente do caminhão para irem batendo no chão e fazer pressão para aquilo explodir antes do caminhão lá chegar. Portanto, rebenta-te a estrutura de metal, ok, mas a estrutura de metal não impede o caminhão de andar ou não andar. Como se fosse um bulldozer Exatamente. a arrastar terra à sua frente. Sim. É? Podes fazer, se for o gajo, tiveres lá um gajo que até era carpinteiro e era fixe, vão meter umas tábuas reforçadas por baixo do chassis, que é para aguentar ali uma boa parte da explosão e tipo, tudo bem, o pessoal que lá está em cima, se calhar vai-lhes partir as pernas a todos, mas é diferente partir-lhes as pernas do que os gajos ficarem sem as pernas. Não é? Partir as pernas, cura-se. Se ficarem sem as pernas, têm que voltar para Portugal. Ou se não morrerem, não é? No meio do mato. Depois outras vezes é reforçar principalmente em cima das zonas das rodas e das lagartas, meter sacos de areia. Atas uns sacos com areia e a areia é muito boa a absorver impactos e é uma coisa que é em todo lado, não é? Tipo, é só pegares numa pazinha e mandas areia e terra para dentro do saco. Mas depois nem todos fazem, porque depois nem todos os sítios fazem, depois às vezes não há tempo, depois não há um plano. Portanto, fazia o Manel que era marceneiro, mas o Manel entretanto morreu a semana passada. Então e agora quem é que faz as coisas de madeira? Pois não há ninguém. Não há uma estratégia e isto não é aqui em 63, é até 74. Não há uma capacidade de uniformizar sequer como é que os soldados portugueses se defendem daquilo que é o que mais os mata e lhes arranca bocados, que é as minas e os engenhos explosivos improvisados.
quando é assim, é o desenrasca. O desenrasca português é muito bom para umas coisas, mas depois noutras coisas impede de fazer arranjares uma solução simples, barata e eficaz que tu podes fazer em qualquer quartel para resolver um problema. Então vai-se resolvendo mais ou menos, de vez em quando. Portanto, entre 63 e 74 temos o pau que nasce torto, tarde ou nunca sem direita, não é? Começamos Sim. com problemas a ter problemas na Guiné-Bissau, a tentarem a sua independência. No Congo, Brazzaville é deposto. Baleado. Desculpa, não sei se é presidente, se é. Não, o presidente era o Fulbert Riolo. Era o presidente. Portanto, ficamos com mais temos mais um inimigo junto à fronteira. Uhum. Temos estes problemas todos de estratégia, de criar linhas de comunicação, de abastecimento. Uhum. E depois, então, a 64, criamos mais uma frente porque fixe, bora lá, não é? Porque Exato. isto está a correr tão bem. A Frelimo faz o seu primeiro ataque e declara e abre a guerra contra Portugal. Pá, e Moçambique é outro país gigantesco. Moçambique, de Maputo à Beira, tanto sul a norte, são aproximadamente 2000 km. Pois, é um bocadinho maior do que Portugal. E não só isso, como também é do outro lado, é no Oceano São Índico. mais não Portanto, sei quantos mil quilómetros, mais não sei quantos dias até o barco lá chegar, mais não sei quantas horas de voo para um avião. Sim. Há falta de soldados. se não tens controle sobre estradas, não tens estradas, caminhos de ferro capazes de sequer atravessar Angola, quanto mais fazer por terra para Moçambique, não é? Porque tens mesmo que ir Sim. por ar ou por mar, não é? Sim. É lixado. É lento, por barco é muito lento, por avião não consegues levar nem metade, nem um décimo da carga que um barco leva. Uhum. Quer em termos de Portanto, é mais soldados, é uma boa decisão, não é? é. E tentar manter estas três guerras durante tanto tempo é tipo espetacular. É uma ideia. Só podia correr bem. Tipo, é daquelas coisas. Epá, ainda por cima, sabendo que já há generais nesta altura e até antes, não esquecer o golpe do Botelho Muniz, em que havia gente já a ver o que é que iria acontecer em África, até porque cada vez estavam a haver mais contestações, mais greves, as coisas estavam-se a tornar mais violentas. E já há pessoal a defender que não, temos que arranjar aqui uma forma política, como por exemplo a França fez com o Senegal, que resultou até há bem pouco tempo, que foi, deram a independência ao Senegal com um governo totalmente pró-francês. Em que, pronto, fazem assim umas medidas cosméticas e não sei o quê, como por exemplo irá fazer também o Mobutu Sese Seko. O Congo já não se pode chamar Congo, passa-se a chamar Zaire. As coisas deixam de ter nomes franceses ou belgas. Franceses, porque os belgas também falam francês e depois falam, não é belga, é o flamenco. Portanto, esses nomes não podem, passam a ter nomes africanos. Tá bem, mas o Mobutu Sese Seko primeiro privatizou tudo para belgas, franceses e americanos. Vendeu o país aos retalhos e o país está na confusão em que está. Ainda hoje, boa parte, graças àquilo que foi a governação e a ditadura do Mobutu. Pois, são independentes, mas é um bocado no nome, não é? O Senegal também mais ou menos a mesma coisa. Até há bem pouco tempo, lá está. E isso contrasta um bocado com o que aconteceu em Moçambique, que foi a Zâmbia torna-se independente, Sim, vamos não para é? aí. Que faz uma fronteirazinha a noroeste, vá, com Moçambique, torna-se independente e depois então torna-se um ponto de apoio A para as Zâmbia, tropas. a Zâmbia está a meio caminho, está a meio entre Moçambique e Angola. Portanto, dá para os dois lados. Dá para ajudar o MPLA, e vão ajudar e muito, e dá para ajudar e muito a Frelimo do outro lado. A Zâmbia torna-se independente em 1964 com o presidente Kenneth Kaunda, um nacionalista africano, com já aqui sim, ao contrário do Lumumba, já é alguém com ideias socialistas,
não é propriamente um comunista, mas já é alguém que defende uma maior intervenção do Estado na, na governação, na economia, na garantia de que as coisas na Zâmbia, aquilo que é os principais focos de riqueza, ficam sob o controle do Estado. E depois, tudo o resto, em termos de ideologia, em termos de ideias de desenvolvimento, de educação, da saúde, por aí fora. O Kaunda é mais apoiante aqui daquilo que fica conhecido como a terceira via, que é a linha defendida pela China, desde o Mao, pela Índia, desde o Gandhi, a Jugoslávia, na Europa, através do Tito. Portanto, há aqueles dois grandes blocos, o bloco capitalista e comunista, chamemos-lhe assim, aos dois, portanto, os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que estão numa guerra fria um com o outro, de vez em quando quase quente. E depois há aqui um grupo de malta, que acaba por ser quase, já na altura, se não me engano, já são a maioria da população mundial, que vira-se isso quase como vocês são brancos, entendam-se, temos nada a ver com isso. E querem fazer a sua vida, mas são essencialmente países que eram antigas colónias, sobre domínio europeu, domínio americano, e não querem ter nada a ver com... Aliás, são menos simpáticos ou menos empáticos com o Bloco Ocidental. Não quer dizer que estejam prontos a aderir ao Pacto de Varsóvia e a cantar a Internacional todos os fins de semana, mas são... pelo menos é que eles não os chateiam tanto, não é? Nem que seja um bocado isso. Cuba também acaba por se tornar depois, apesar de ser comunista, acaba-se também por ser um dos pilares da terceira via, mais no apoio em que dá externo do que propriamente internamente. Quando o Kenneth Kaunda toma o poder, há um grupo de leais zambianos, essencialmente brancos, que foge da Zâmbia para Portugal. São um pouco mais de 100 e são imediatamente integrados na PIDE, tanto juntamente com os outros grupos paramilitares. Portugal vai tentar interferir nisto da Zâmbia, inclusivamente, segundo os próprios PIDs, há uma ligação forte ao ANC, ao African National Congress, mas ao departamento da Zâmbia. O ANC, para quem não se lembra ou para quem não sabe, é o partido é o mesmo partido da África do Sul, agora é o Ramaphosa, mas era o Mandela, que toda a gente gosta muito. Mas pronto, o ANC na Zâmbia, com uma ideia de tentar ganhar eles o poder em vez do Kaunda, porque a situação quando se dá o derrubo do governo da Rodésia do Norte, como se chamava o território, a situação não fica logo clara e há ali uma série de grupos a cotovelar-se pelo poder. E então a PIDE tenta subornar o ANC e a coisa até parece que vai correr bem para Portugal, mas depois o Kenneth Kaunda faz um golpe político de gênio e decide-se a partilhar o poder com o ANC e dá alguns cargos e lugares na Assembleia, apesar de ser quase a Zâmbia estar para ser uma cena mais de partido único, mas ele decide-se a partilhar o poder e pronto, o ANC fica sossegado e já não quer ter nada a ver com os portugueses. Não sei, mas espero que sim. Tenham gamado bué de dinheiro à PIDE, porque era giro. Sim, imagino que tenham sido conversas interessantíssimas entre o ANC e a PIDE, não é? Fantástico. Parece-me que cada um está do seu lado da barricada, não é? Sim, mas lá está, isto é Portugal e França, não é? A política externa muitas das vezes a ideologia fica no bolso, não é? O pessoal quer És meu amigo até me dar jeito. Exato, sim, é muito isso. Não há amigos, há interesses. Não é? E quando temos interesses comuns, ok, a gente até colabora. Quando não temos interesses em comum, amigo, não, acabou a conversa.
depois desta história toda e depois de tentarem ajudar aqui um golpe de Estado, o que é que Portugal faz? Portugal tenta se aproximar do Kenneth Kaunda. Epá, isto corre muito mal. Corre muito mal, mas Portugal tem um trunfo, ou mais ou menos um trunfo. Portugal oferece, tal como oferece ao Mobutu, a ideia de fazer um porto. Fazer um porto não, desculpa. Fazer uma linha de ferro desde as zonas das minas até ao Porto de Lobito, em Angola. Portanto, vão criar uma linha de comboio completamente nova para ajudar o Congo a exportar minério. Tentam fazer o mesmo com a Zâmbia, mas iriam construir uma linha de comboio também para Angola. Pois. E se calhar tocar ali um bocadinho em Moçambique, como que não quer a coisa, não é? Ofereciam também rotas. A questão é que a alternativa não é fácil. Epá, isto olhando para o mapa, a Zâmbia é muito mais complicada em termos de geografia quando vais mais para norte, para junto da Tanzânia, que seria porque isto de ser um país sem portos é muito complicado, porque tu precisas ter comércio externo, não é? Tu precisas de vender e essencialmente comprar coisas que não tens no território que tu controlas. E se tu não tens portos para fazer trocas, isto torna-se muito complicado. Por norma, os países que são limitados neste aspecto têm muitas dificuldades muitas das vezes em sair dos problemas criados pelas potências coloniais, porque simplesmente não têm outra forma. Têm que se render um bocado àquilo que os senhores coloniais ali à volta lhes fazem, porque eles não têm outra forma de vender nada para fora, não é? E então, esta zona é muito mais complicada, mas mesmo assim, a Tanzânia não tem mais, mas a China oferece a fazer uma ligação de comboio da Zâmbia até Dar es Salaam para terem acesso a um porto de mar, e Dar es Salaam é a capital da Tanzânia. E é a primeira obra que a China alguma vez vai ter em África, na era moderna. E esta linha de comboio e foi extremamente difícil, morreu bué da gente, porque aquilo não sei exatamente ou não sei exatamente quais é que são as montanhas, mas há uma zona de montanha fortíssima e muito alexada de passar. Epá, e morre gente a dar com pau, caem, acidentes, mas fazem e conseguem fazer e salva a Zâmbia neste aspecto. Porque também, lá está, a Zâmbia não quer. A Zâmbia quer. Nota-se que o Kenneth Kaunda quer hostilizar Portugal, mas também está limitado naquilo que pode fazer para não ter imediatamente um embargo a seguir, não é? E não ter tipo a precisar de medicamentos e os portugueses não deixam entrar, ou precisar de combustível para ter eletricidade e os portugueses não deixam entrar, que é uma coisa que geraria enormes problemas para a própria população zambiana. O que é que isto faz para Angola? Bem, entre 64 e 65, o MPLA vai-se concentrando cada vez mais no enclave de Cabinda, e lá está, com exceção da região militar 1 deles, que é os Demos, mas estão cercados. Então, os Demos é uma zona a norte de Luanda. Epá, e coitados, eles ficam cercados logo no início e estão cercados até ao fim da guerra, mas eles lá se safam. É uma zona mais inacessível, com mais montanhas e conseguem-se lá manter. Mas o MPLA começa a vir para esta zona. Começa a ter o apoio da Tanzânia, começa a formar bases na Tanzânia, começa-se a aproximar de duas comunidades étnicas próximas da fronteira, os Ganguela e os Chokwe, e consegue cativar estas populações. Desculpa, Zâmbia. Sim, na Zâmbia, não na Tanzânia. Não, Tanzânia. Desculpa. A fronteira leste com a Tanzânia. Com a Tanzânia. Mas aqui é na fronteira junto à Zâmbia. Portanto, e a fronteira leste de Angola junto à Zâmbia. Estas populações são angolanas, mas lá está, como em África é comum, que é uma coisa que nós na Europa não temos,
mas não é por boas razões, é porque a gente matou os outros gajos todos. Os Estados europeus são mais ou menos monoétnicos. São Estados no século XX em que basicamente há uma etnia claramente dominante, portanto na Alemanha os alemães, na França os franceses, em Portugal os portugueses. Em Espanha depois a coisa já é mais complicada porque há muitos bascos, há muitos catalães, e já há outro tipo de tensões, inclusivamente guerras. Dentro do Império Britânico, os irlandeses, que fazem durante boa parte do século XX guerra à coroa britânica. Portanto, mas em Angola é muito comum, as divisões foram feitas pelos países europeus, pelos países colonizadores, e os povos que lá estavam, muitos deles metade vivia em Angola, metade vivia na Zâmbia, não é? Mas é o mesmo povo, são as mesmas pessoas, são exatamente a mesma coisa. Em Moçambique vai acontecer juntamente aí sim com a Tanzânia, em que os povos são comuns e andam de um lado para o outro. Também na Guiné vai acontecer. Aquelas fronteiras não lhes dizem rigorosamente nada. E há esta cativação que vai permitir depois, em 67, abrir a Frente Leste. Portanto, começam-se a formar pequenos grupos, começa a haver uma politização e um apoio junto da população, começa a passar armas e soldados do MPLA por dentro da Zâmbia, e irá surgir aqui aquele que se vai tornar o maior problema das forças portuguesas. Depois destes desaires todos para Portugal, e se calhar vamos ficar por aqui, vamos ficar em 65. Vamos para a Rodésia, Exato. que é uma antiga colónia inglesa, britânica. Sim. Que se torna propriedade privada do Cecil Rhodes, que depois dá o nome à coisa, não é? Um senhor magnata dos diamantes, se não estou em erro. E na altura sobre o governo de um gajo que é o Ian Smith, que vai ser importante e muito importante quando falarmos aqui da guerra em Moçambique. Mas isso há de ser daqui a muitos episódios. A Rodésia torna-se independente do Império Britânico. Eu sei que hoje em dia quase ninguém sabe o que é a Rodésia, ninguém faz ideia do que é a Rodésia, nem como é que era, nem como é que não era, mas tentem imaginar o Terceiro Reich em África. Estão lá perto. É isto. A revolta é feita porque o Império Britânico, a querer dar um ar de que até é assim bué liberalão e para a frentex e moderno, quer deixar que os negros passem a votar. Pois, mas há uma grande elite que controla quase todos os meios de produção que diz não é? Estão armados até aos dentes, e isso é uma das coisas que o pessoal muitas das vezes depois não fala, que até enquanto aqui os portugueses, o próprio Salazar tinha proibido a aquisição aos fazendeiros portugueses, tinha proibido a aquisição de armas automáticas. Na Rodésia é ao contrário. Tipo, tu vives numa quinta lá onde o Judas perdeu as botas da Rodésia, por favor, tem 30 metralhadoras, está bem? Vocês na família são só 10, mas não tem mal. Pode sempre nascer mais filhos. Portanto, tenham 30 para precaver. E o que torna muito mais difícil depois as revoltas dos africanos, mas vão acontecer na mesma, como é óbvio. A Rodésia torna-se tipo o melhor aliado de Portugal durante toda a duração das guerras. Os serviços secretos quase que tipo vão jantar à cantina uns dos outros, colaboram imenso, partilham escutas telefónicas, radares, tudo e mais alguma coisa. Irão mais tarde, depois vamos falar sobre isso, partilhar uma tentativa de golpe de Estado na Tanzânia, com os serviços secretos portugueses. E Portugal é essencial porque, mais uma vez, a Rodésia tem o mesmo problema da Zâmbia. É um país sem saída para o mar. E então Portugal oferece imediatamente para ser a saída para o mar e a utilização do Porto Lobito e o Porto... depois, lá está, quando falámos sobre Moçambique, corrige se necessário, mas se não me engano é na Beira, em Moçambique, que serve de ponto de apoio e de abastecimento
para a Rodésia. Até porque a distância é muito mais pequena entre a Beira entre a cidade da Beira e a Rodésia do que o Lobito e a Rodésia, até porque tem que atravessar parte da Namíbia, tem que passar junto à fronteira com a própria Zâmbia, que não tem amor nenhum pela Rodésia, como é óbvio. Mas Portugal ganha assim de repente um aliado fanático, um dos pontos para onde muitos dos nazis acabam por convergir em África, até por terem um governo que a diferença entre uns e outros, na Rodésia acho que não houve assim grandes perseguições a judeus nem a romos, portanto ciganos e eslavos, mas odeiam comunistas, odeiam negros, odeiam indianos, odeiam toda a gente que não seja branca, e acham que têm que ser escravizados. Pronto, nisso são diferentes, que os nazis tinham a mania de exterminar malta, não era só escravizá-los. Eles aqui é mesmo, tipo, só não voltam à escravatura porque parecia mal. E depois não eram convidados para os jantares fixes e chiques em Inglaterra. Mas é do pior. É do pior. E tanto que depois, quando Portugal acaba por admitir as derrotas, porque Portugal já estava derrotado há uns bons anos, mas quando Portugal acaba por admitir as derrotas em 74, há muitos dos elementos mais ultras de Portugal, portanto, os mais fanaticamente racistas, mais fanaticamente fascistas, que ainda estão em África, muitos vão ou para a África do Sul do Apartheid ou para a Rodésia. São os dois grandes pontos de fuga. Ponto aqui que eu gosto de frisar, não são só os portugueses. Vai também a Agiter Press, como é óbvio, nazis com nazis, dão-se lindamente, e vão muitos das tropas africanas, negras, que lutam do lado de Portugal. Apesar de irem para países ainda mais marcadamente racistas e mais marcadamente separatistas, o apartheid, portanto, é uma separação de que os brancos e os negros têm que viver em pontos muito distintos e com condições muito distintas, mas acaba por ser a saída que vê. Em 65, ainda Portugal tem aqui o último grande bónus para Portugal, e depois daquela tentativa marada em que o Moise Tshombe e o Lumumba se mandam prender um ao outro e o Mobutu vai e prende os dois, torna-se ditador do Congo, que se passa a chamar Zaire, e é um fervoroso anticomunista, é pró-americano, é pró-francês, torna o Zaire uma colónia americana e dos europeus, ou uma neocolónia, não é uma colónia, uma neocolónia, acho que é melhor assim, porque não é o mesmo tipo de... Portanto, já não são só os brancos que estão nos lugares de poder, são negros, mas para lixar claramente as outras etnias, os outros grupos étnicos, que não o deles, e passam eles a ser os donos e senhores da colónia lá local, são os administradores regionais. Portanto, toda a zona norte, praticamente toda a zona norte de Angola passa a ser uma espécie de aliado Sim, de Portugal. sim. Tem ainda algum apoio à FNLA, até pela questão do povo bacongo viver dos dois lados da fronteira, mas em relação ao FNLA passa a haver uma perseguição mesmo a sério. Já não é só pronto, não incomodamos e de vez em quando prendemos aqui uns coisas de abastecimento, é mesmo tipo, estão ali, então a gente vai lá e dá-lhes uns tiros. Porque o MPLA é marcadamente comunista, não há dúvida nenhuma sobre isso. E parece, em 65, de alguma forma, que Portugal está outra vez na moda de cima. Apesar de, como dissemos ainda há pouco, está-se a formar
no leste de Angola, junto à Zâmbia, aquilo que vai ser o maior problema que os portugueses vão enfrentar na guerra de Angola. Estamos a falar há bocado então da Zâmbia ligar-se com a Tanzânia, não sei o que os chineses não é, a construir. Por comboio, sim. Isso quer dizer que já sabemos que estão a chegar armamento? Sim, é assim. A Tanzânia, como tem Porto de Mar e é um país independente, chega o armamento que eles quiserem, não é? Não tem que dar justificações a ninguém. E depois a forma como o usam também não tem que dar satisfações a ninguém. Mas passam a poder fazer aqui uma ligação muito forte à Zâmbia. Passam a ajudar a Zâmbia não só a ter armas para manter a sua independência, como em ter armas para dar a quem eles quiserem e bem lhes apetecer, que neste caso são os grupos africanos que lutam contra o exército português. E é por aqui que vamos ficar antes de explodir toda esta... Antes de explodir na trombinha tudo o que está para explodir. E pronto, espero que gostem. Espero que este novo formato e este novo modelo sejam do agrado da malta. Vai haver mais programas como os últimos que houve, com entrevistas, temos muita gente interessante e com muito boas ideias já mais ou menos falado para virem ao programa. Temos é que ter tempo. Vai continuar a haver programas só de documentário a situações da política atual, nacional e internacional, mais internacional, mas vamos continuar e vamos tentar levar isto até ao fim, principalmente hoje. Portanto, estamos a gravar a 10 de junho. Mais do que nunca é importante lembrar o que foi a história de Portugal e o que foram as guerras coloniais, que são aquilo que vai fazer cair o governo ou a ditadura do Estado Novo.